Fala galera, beleza? Tô de volta aqui direto do meu canal do YouTube para continuar a nossa aula de porcentagem. Dessa vez, nós vamos falar sobre cálculo percentual, algo bem simples que inclusive muita gente costuma fazer essa conta de cabeça, mentalmente, mas eu posso falar para você com propriedade que é muito melhor você perder alguns segundos, mas ter a garantia do acerto do seu cálculo, do que de repente a pressa acabar provocando o seu erro na hora da prova, tá? Portanto, vamos fazer esse treinamento direcionado, vou dar algumas dicas bem legais aqui para que você amplie as suas opções quando fizer um cálculo percentual. Vamos nessa então, falar sobre cálculo percentual. Quando a gente fala de cálculo percentual, eis que surge algo bem interessante e que eu preciso contar para você, tá? É o caso de aparecer naturalmente nesse cálculo de porcentagem o D, porque toda vez que o D aparece na matemática, ele representa uma multiplicação. Por que será? Muito simples. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando você, de repente, vai ao shopping e passa na frente daquela loja que você mais gosta, você já coloca os olhos na vitrine e percebe que lá está anunciado descontos de até 70%. Logo, o que você já mentaliza? Você vai entrar na loja e provavelmente aquilo que você gostaria de comprar estará com um preço de 70% a menos do que você normalmente pagaria, né? O que acaba sendo uma grande oportunidade. E aí, quando você chega ao vendedor e à vendedora para perguntar quais são as peças que estão com maior desconto, o vendedor ou a vendedora vai falar assim para você, ó, esse aqui está com 70% de desconto. Ou seja, você vai pegar e vai calcular 70% desse valor. Então, 70% da camisa, 70% do valor da calça, 70% do valor do casaco. Então, esse D, e às vezes há uma flexão, né, para o do ou para o da na matemática, ele vai acabar representando uma multiplicação, beleza? Já sabendo disso, como é que a gente acaba arquitetando o chamado cálculo percentual? Eu trouxe aqui uma forma genérica para você observar que é muito simples e que você vai conseguir lembrar disso na hora da sua prova, tá? Bem, quando a gente fala em cálculo percentual, basicamente é esse cenário que acaba se apresentando para a gente. X% de Y. Considere x e y valores que serão apresentados numa eventual questão de prova, tá? Quando eu leio x% de y, o que eu já consigo entender? Primeiro, que eu percebo que isso aqui é uma porcentagem, logo, eu posso escrevê-la como uma razão centesimal, certo? Então, x% é a mesma coisa que x sobre 100. E esse D que eu acabei de falar na matemática, né, que ele vai sempre representar uma multiplicação. Então, quando eu leio x% de y, é a mesma coisa que x sobre 100 vezes o y. Tudo bem? Que é exatamente o que eu estou trazendo aí para você. Ó. X sobre 100 vezes y. É assim que a gente vai costumar montar a nossa operação, tá? Como de costume, se acostumando, melhor dizendo, né? É assim que nós vamos fazer para resolver a nossa operação de cálculo percentual. Vou colocar um exemplo prático para você ver que é realmente muito fácil e que não tem como você errar algo parecido, né, com o que eu vou colocar aqui e que faz parte, como eu falei, do nosso dia a dia. Vamos nessa. Ó. O exemplo é, primeiro, 20% de 40. Bem, nós temos aqui um cálculo percentual. O que eu posso reescrever a partir desse cálculo? Eu posso dizer que 20% de 40 é a mesma coisa que 20 sobre 100 vezes o 40. Está montada a minha operação. E aí, o que eu faço? Eu posso primeiro multiplicar para depois dividir, ou eu posso primeiro dividir para depois multiplicar. Ou eu posso buscar a simplificação, que é o caminho que eu mais costumo fazer, né? E quando a gente tem valores iguais, a gente pode fazer, ó, essa simplificação, ó. Tomar, 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 tomar. Pronto. Cortei
os 4 zeros, e aí ficou, ó, 2 vezes 4, que dá 8, beleza? Então, eu já sei que 20% de 40 é igual a 8. Está resolvido. Só que a minha intenção aqui é mostrar que existem outras possibilidades para que você consiga fazer essa conta, tá? Vou adotar uma aqui que é bem interessante e que pouca gente acaba adotando, e é uma ferramenta muito simples, que é a chamada regra de 3. Numa regra de 3, você está comparando grandezas, e nesse caso, a gente pode comparar aqui, criando esse 40 como se fosse um valor qualquer, e o seu percentual correspondente. Como a gente está calculando em cima de 40, a gente vai considerar esse valor os 100%. E a nossa intenção é calcular 20% desse valor. E se eu não sei, eu vou chamar de x. Pronto. Eu acabei de organizar a minha regra de 3. É uma regra de 3 diretamente proporcional, porque se eu diminuo o meu percentual aqui, ó, o valor correspondente também vai diminuir. Portanto, se ela é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado para eu chegar no resultado. Aí eu faço 100 vezes x, isso dá 100x, é igual a 20 vezes 40. Então, x é 20 vezes 40 divididos por 100. Agora chama que ela vem, neném, ó. Toma, 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 toma. Ficou 2 vezes 4, certo? 2 vezes 4, x é igual a 8. Exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou no primeiro formato. Beleza? Se de repente você não sabia que dá para calcular percentual através de regras de 3, agora você vai ficar sabendo que sim, né? Que realmente dá para a gente calcular o percentual de um valor considerando a adoção de uma regra de 3. E existe um outro processo que eu acho que é também bem interessante, que é um processo que a gente costuma aprender lá no início, né, da nossa trajetória escolar, mais precisamente no Fundamental 1. Como é que funciona esse processo? Primeiro, a gente está calculando 20%. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é 20%, tá? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Tomou em cima, tomou embaixo. É a mesma coisa que 2 décimos. Simplificando por 2 em cima e por 2 embaixo, é o famoso 1/5. O comentário agora é sobre essa fração simplificada. Porque na leitura de fração, o que a gente aprendeu lá nas séries iniciais? A gente aprendeu que o número que fica embaixo representa o todo, né? O total de partes. Então, a gente vai representar graficamente essa fração. Se o denominador é 5, a gente vai desenhar 5 partes exatamente iguais. Então, vamos lá. Fazer essa representação de 5 partes. Finge que são exatamente iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 5 partes. E o de cima, que é o numerador, quando a gente representa graficamente, a gente acaba pintando, né, naquela representação gráfica, a quantidade de partes que a gente está buscando encontrar, né, ou buscando representar. Como a fração é 1/5, eu vou pintar uma parte de um total de 5. Beleza. Então, está aqui o meu 1/5 representado graficamente. Tudo bem? Agora, pense comigo o seguinte. Essas 5 partes formam um todo, certo? E esse todo é 40. Beleza? Bem, dá para saber então, já que esse todo, que essas 5 partes juntas é o 40, dá para saber qual o valor de cada parte. É só pegar 40 e dividir pelo total de partes, que são 5. E ao pegar 40 e dividir por 5, 40 por 5 dá 8 e resto 0. Prontinho. Aqui, ó, é 8. E pronto.
está pronto a minha análise, né? 20% vale 8. 20% dos 40 é igual a 8. Até porque cada quadradinho aqui vai valer 8 também. E ali eu tenho a composição do todo, né? 5 vezes 8 dando 40. Inclusive, percentualmente falando, esse 40 é 100% do valor, né? E se eu pegar 100% e dividir em 5 partes, cada parte vale 20%. Então, aqui, ó, é 20%, aqui é 20%, esse quadradinho também é 20%, esse quadradinho é 20% e esse quadradinho também é 20%. Então, cada 20% vale 8. Por isso que 20% de 40 é igual a 8. Beleza? Como eu disse, né? Existem várias maneiras, vários mecanismos que você possui para poder encontrar o percentual de um determinado valor. Basta você ser coerente e criativo para que você possa criar possibilidades e assim conseguir encontrar o mesmo resultado. Agora, uma segunda análise sobre cálculo percentual, que costuma aparecer em questões e que muita gente sente dificuldade, é quando você precisa calcular o percentual de outro percentual. Como é que você faz esse tipo de análise? É bem tranquilo, tá? No segundo caso, eu tenho 30% de 60. Pessoal, 30% é 30 sobre 100. 60% é 60 sobre 100. E esse D na matemática todos nós sabemos que é uma multiplicação. E ali, ó, tomou em cima, tomou embaixo, tomou em cima, tomou embaixo. Em cima sobrou 3 vezes 6, que dá 18. Embaixo sobrou 10 vezes 10, que dá 100. Prontinho. 18 por 100 é a mesma coisa que 18%. Logo, 18% é o valor de 30% de 60%. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta, faça seus comentários, propague esse vídeo para que outras pessoas recebam e assim continuem estudando matemática também. E daqui a pouco eu estou de volta com outras dicas desse tema importante e que é toda hora cobrado em provas. Não saia daí!